Olá, eu sou Walter Procópio e hoje nós vamos ler mais 3 capítulos da Bíblia. Deuteronômio, capítulo 13, 14 e 15. Capítulo 13, Deus traz instruções tão claras. Mais uma vez, Deus está batendo na mesma tecla que ele já vem falando. E em Deuteronômio isso é repetido várias vezes. Por quê? Porque o capítulo 13, Deus está trazendo aqui a advertência contra a idolatria. Mais uma vez, pastor, mais uma vez. Por que Deus está repetindo tanto? Porque isso é muito sério. Lá na frente, nós vamos ver que uma das razões por que Israel foi destruída e foi levada para o cativeiro da Babilônia foi a idolatria. Apesar de tantos alertas, o povo ainda seguiu o caminho de outros deuses. E aqui, do capítulo 13, do verso 1 ao verso 5, há um aviso muito claro de Deus sobre os falsos profetas e como eles poderiam conduzir o povo, como que o povo poderia ser tentado a seguir outros deuses. Olha, verso 1 do capítulo 13, se aparecer no meio de vocês um profeta ou alguém que faz predições por meio de sonhos e anunciar a vocês um sinal miraculoso ou um prodígio, e o sinal ou prodígio de que ele falou acontecer, e ele disser, vamos seguir outros deuses que vocês não conhecem, vamos adorá-los, não deem ouvidos às palavras daquele profeta ou sonhador. O Senhor, seu Deus, está pondo vocês à prova para ver se o amam de todo o coração e de toda a sua alma. Então olha como que Deus está ensinando aqui. Isso é interessante. Porque aqui em Deuteronômio Deus está dizendo, alguém pode aparecer, alguém pode fazer sinais, alguém pode fazer prodígios, alguém pode fazer milagres. Pastor, mas isso é tão lindo, é tão lindo. Mas lá no Novo Testamento, Jesus vai dizer que muitos no último dia vão dizer, Senhor, em teu nome eu curei enfermos, em teu nome eu fiz milagres, em teu nome eu fiz prodígios. E a fala de Jesus para esses é, eu não te conheço. Então cuidado para você não seguir sinais. E Deus está dizendo assim que Deus está permitindo isso para saber se realmente o povo ama ao Senhor. Ama ao Senhor. Ama ao Senhor. Então, cuidado com os falsos profetas. Cuidado com aqueles que se dizem homens e mulheres de Deus, mas estão te afastando de Deus. Porque quem é de Deus te aproxima dele. Não te afasta. Não te afasta. Do verso 6 até o final do capítulo, o que nós temos aqui? Do verso 6 em diante. Instruções sobre como lidar com a tentação à idolatria dentro da comunidade, ou seja, da tribo, da nação e dentro da família. Então Deus traz com muita clareza, né? Com muita clareza. Verso 11, então todo Israel saberá disso, todos temerão e ninguém tornará a cometer uma maldade dessa. Deus traz para eles o juízo sobre esses que vão trilhar um caminho de idolatria, para que sirva como exemplo. E aí ele traz as diretrizes do verso 12 em diante, para as cidades que desviam para adorar outros deuses. Então observe que Deus tem a preocupação com o indivíduo, com a família, com as cidades e com a nação. Porque é um indivíduo que se desvia, é um indivíduo que vai para um caminho de idolatria, que leva toda a família, essa família leva outras, a cidade é contaminada, e quando você vê, toda a nação já está andando nos caminhos de outros deuses. O verso 4, eu acho que ele aponta muito bem o que Deus quer falar no capítulo 13. Porque o capítulo 4, Deus vai dizer assim, ó, sigam somente o Senhor, o seu Deus, e temam a Ele somente, cumpram os seus mandamentos e obedeça-lhe, sirvam-no e apeguem-se a Ele. Apeguem-se a Ele. O que eu posso te ensinar aqui do capítulo 13, deixar no seu coração? Meu irmão, eu e você precisamos entender que é muito sério o fato de permanecermos fiel a Deus diante de falsos ensinos e tentações. Você não tem ideia do passo que você está dando em conhecer as Escrituras. Você, quando chegarmos ao final dessa leitura, e eu oro para que você tenha alegria, prazer, para repetir o ano que vem essa leitura, porque quanto mais você conhecer das Escrituras, mais difícil
vai ser com um falso profeta te enganar. Então tenha uma devoção inabalável a Deus. Obedeça aos seus mandamentos. Isso é um ato de amor e de compromisso ao Senhor. Vamos para o capítulo 14. Capítulo 14, ele nos lembra muito de Levítico, que nós já lemos. Porque, novamente, Moisés traz aqui um ensino sobre animais puros e impuros. Pastor, por que repetir? Porque esse povo é um povo que nasceu ali durante a caminhada no deserto. Os antigos já morreram. Então Moisés tem a preocupação de repetir toda a lei aqui em Deuteronômio. Então, capítulo 14, ele faz aqui, do verso 1 ao verso 21, distinção do que é um animal puro e o que é um animal impuro. Limpo e impuro. Então, o animal limpo, aquele que pode ser comido, e o impuro, não. E ele também vai trazer, aqui no capítulo 14 de Números, uma instrução sobre dízimo. Ah, pastor, está tão bom, eu não gosto de ouvir essa palavra dízimo. Ei, irmão, a Bíblia fala sobre dízimo. E Moisés traz essa instrução. Olha o verso 23 do capítulo 14, que ele diz assim, verso 23, vamos ler o verso 22 também? Separem o dízimo de tudo que a terra produzir anualmente. O que é dízimo? É a 10ª parte de tudo que chegar na sua mão. E Deus está dizendo, separe, verso 23. Como o dízimo do cereal, do vinho novo e do azeite, e a primeira cria de todos os seus rebanhos, na presença do Senhor seu Deus, no local que ele escolher como habitação do seu nome, para que aprendam a temer sempre o Senhor seu Deus. Eu gosto muito desse versículo, que eu gosto de ensiná-lo e mostrá-lo que o seu dízimo, quando você entrega na casa de Deus, ele volta para você. Como assim, pastor? Quando você chega na igreja, você tem um ambiente tão lindo. Esse ambiente custa caro. Cadeira que você senta confortável, o climatizador, o som. Você está desfrutando do que você está entregando. Falta para você. Mas saiba, os 10%, o dízimo, a 10ª parte, você não tem autoridade para administrar. A orientação aqui é que ele seja levado, deixado, para que o sacerdote possa administrar. Pastor, e se o sacerdote fizer algo errado? Nós já estudamos lá atrás. Ele vai dar conta diante de Deus. E nós sabemos, e você já está percebendo, que Deus não vai aliviar, seja para o sacerdote ou para o povo. Há uma instrução de como fazer. Se o povo faz errado, o povo vai colher. Se o sacerdote fizer, ele também vai colher. O que eu posso te ensinar aqui no capítulo 14 de forma muito prática, entendeu? Eu e você precisamos reconhecer que Deus é a nossa fonte de provisão. E que eu e você temos que praticar o dízimo. Você vai ver não apenas aqui, mas você vai ver ao longo da Bíblia, Deus trazendo instruções tão claras. Eu destacaria aqui que o dízimo ensina o temor ao Senhor. Se eu temo ao Senhor, eu entrego os dízimos. E a responsabilidade, irmãos, de cuidar da comunidade, da comunidade que eu pertenço. Onde eu entrego o meu dízimo? Na comunidade onde você pertence, onde você é cuidado, onde você é alimentado, ok? É ali. Então, que Deus gere fé no seu coração, para que você viva dessa maneira. Vamos para o capítulo 15, para terminar hoje. Capítulo 15, ele fala sobre o ano da remissão e sobre as leis da escravidão. Nós já vimos isso também em Levítico. Você percebe que aqui Moisés está nos levando novamente ao Levítico, e o que ele mostra? Aqui do verso 1 ao verso 11 do capítulo 15, a celebração do ano da remissão. Ou seja, aquele momento onde passou um ciclo, a dívida seria cancelada. E Deus faz isso para trazer justiça social diante do povo. E aí do verso 12 ao verso 18, é a lei sobre o tratamento dos servos hebreus, incluindo sua libertação no 7º ano. Então, Deus traz muito claro sobre quando o escravo seria liberto, como ele seria liberto, entendeu? E ele traz instrução no finalzinho sobre as primeiras crias, que é a consagração do primogênito do rebanho, algo que nós vimos lá em Deuteronômio, lá em Êxodo, Levítico, e agora é repetido aqui, mais uma vez, em Deuteronômio. O texto-chave é o 11,
que diz assim, capítulo 15, verso 11: sempre haverá pobres na terra, portanto eu ordeno a você que abra o coração para o seu irmão israelita, tanto para o pobre como para o necessitado da sua terra. Jesus vai falar a mesma coisa. Quando Judas questiona sobre o perfume que foi derramado, ele vai dizer assim: o pobre sempre estarás convosco. Pastor, não tem como resolver a questão da pobreza? Zerar? Não tem. Por quê? Porque a pobreza é um reflexo desse homem caído. Mas Deus nos chama para um caminhar onde a justiça social alcança também esse necessitado. Eu posso terminar aqui ensinando para você que a compaixão e a generosidade são marcas do amor de Deus. Se eu sou povo de Deus, se eu sirvo a Deus, se eu amo a Deus, eu vou exercer compaixão. Eu vou exercer compaixão. Então, eu e você, irmãos, precisamos ser generosos. E generosidade não é apenas sobre a sua entrega dentro da igreja, mas é também o que você faz, aquele que está à sua volta, e precisando da intervenção, da sua ajuda. Que você seja generoso, que você tenha compaixão, que você responda ao amor e à misericórdia de Deus na sua vida, olhando para quem está do seu lado. Talvez do seu lado tenha alguém necessitado, e você pode ser a resposta da oração dele. Deus tem te abençoado, que você seja também um abençoador. Nós estamos praticamente no meio do livro de Deuteronômio. Amanhã, se Deus permitir, nós estaremos aqui juntos para mais 3 capítulos. Deus te abençoe.